Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que fala de carreira, empreendedorismo e liderança. Você nos acompanha nas redes, tanto no Spotify como no YouTube, e vê cortes interessantíssimos nossos também no Instagram, no Pod Café com Sal. Hoje a gente recebe uma convidada super especial, que é a Gelma Franco. Ela é empreendedora e empresária, fundadora da rede Il Barista Cafés Especiais, uma das maiores referências em café no país. Ela está aqui para compartilhar com a gente essa trajetória interessantíssima de alguém que transformou o que é degustar e entender café no Brasil, elevou isso a níveis jamais conhecidos. Eu recebo ela aqui com todo prazer. Bem-vinda, Gelma Franco, é um prazer te receber. Olha, obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui, bater esse papo com você e com teus ouvintes. Obrigado, Gelma, super obrigado mais uma vez. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Você sempre foi ligada e conectada com café na tua vida? Quando isso surgiu na tua trajetória? Eu falo que o café entrou na minha vida, eu entrei na vida do café, sabe? Eu trago a minha referência de café. Primeiro que era uma bebida funcional, sempre achei que fosse, né? E quando era criança, a única lembrança que eu tenho muito forte do café é que ele era como se fosse um despertador, o cheiro, o aroma do café. Por quê? Meu pai passando o café na cozinha era o horário de eu acordar para ir para a escola. Era a minha referência de café. Essa era a tua referência? Eu não tinha. Naquela época, a gente não tomava café por prazer, se tomava pela necessidade de despertar. Né, de ir para a escola, para o trabalho. Era aquele e tal. Combustível matinal. Então eu não tinha esse apego com o café. Depois da vida adulta, eu também não tinha. Eu não era fã de café. Primeiro porque me dava dor no estômago. Eu achava, eu preciso beber, mais ou menos esse era o mal necessário. Eu vou tomar porque eu preciso ficar desperta, eu vou estudar, eu preciso fazer alguma atividade que eu preciso de atenção, mas não necessariamente eu amava tomar café. Não estava no ambiente do prazer, vamos dizer assim. Não existia, não existia. Então, assim, eu falo que o café entrou na minha vida de uma forma que primeiro foi como business, não foi como paixão, viu? A paixão veio um pouco depois. E também depois que entrou na veia, não saiu mais, viu? Sim. E essa paixão, ela aconteceu em algum episódio específico? Quando você teve esse clique de falar, olha, eu vou me enfronhar no ambiente do café? Eu sempre fui muito empreendedora, tá? Sempre fui, assim, percebendo que eu tinha oportunidades em alguma coisa, mas que tivesse a ver muito comigo. Nessa época que eu me apaixonei com o café, e o café se apaixonou por mim, eu trabalhava com comunicação. Eu estava de férias, estava em Bruxelas, e muito frio. Na praça principal ali de Bruxelas, você tem assim, galerias de arte, um museu e várias cafeterias, chocolaterias. Então eu entrei numa delas, era para me aquecer. Eu não necessariamente para tomar café. Você estava procurando um cantinho para se aquecer. Olha, não existia o WhatsApp, não tinha. O celular, eu falei assim na época para o meu marido, eu vou ficar aqui, me busca aqui. E nessa de entrar no local... era um atendimento europeu, uma pessoa só, fazendo tudo, e você tem que esperar um pouco, e nessa de você esperar, você começa a observar o ambiente, né? Eu sou muito de observar. E eu, observando o ambiente, eu vi que ele tinha sacas de café de vários países, mas nada me chamou tão atenção como a pergunta que ele me fez quando eu pedi o café, e ele falou, como você quer o teu café? Se você escutar isso nos Estados Unidos... Principalmente grande, pequeno, small, seja Exato. o que for, com leite. Não, ele está me perguntando as características que eu queria o café. Eu quero um café quente, né? Na verdade, se ele me desse uma caneca dessa com água quente, com alguma coisa aqui dentro, estava ótimo, né? Eu queria só ficar ali. Sim. E no expresso que eu tomei, que ele fez para mim, depois eu tomei outro, em 40 minutos eu tomei 3. Quer dizer, para alguém que não era tão conectado assim com café, você tomou era. 3 de uma vez. Mas eu tomei porque aquilo para mim não era o café que eu conhecia. Ou seja, isso não é café. Não era o café que eu conhecia no Brasil. E aí ele não me deu uma aula, ele não fez nada, ele só me deu um atendimento normal. Mas aí me chamou a atenção porque um dos blends que ele me serviu, ele falou, olha,
tem café do teu país aí nesse blend. Quer dizer, eu me transportando, desculpa te interromper, para essa mesma época, ou pelo menos da minha vivência com café, a nossa infância era isso, né? Água, leite, café. Ninguém falava de blend, ninguém falava dessas nuances. É como se eu te apresentasse um café em 3D. E o café já adoçado. Pois é, açúcar. E a garrafa térmica, para mim, é muito engraçado, porque o símbolo dela era o seguinte: é isso aqui que tem. Você toma isso aqui todo dia de manhã. A gente não tinha opções de escolha. Sim. Não existia, né? Não era nem questão dos pais, não. Era cultural. Em qualquer casa que você fosse da classe A, B e C, era a mesma coisa. É uma coisa monodimensional, vamos dizer assim. Unidimensional. Estava ali, né? E a gente vê hoje as novas gerações, a opção da manhã. Ele tem suco, ele tem cereais, ele tem os lácteos, né? Os chocolates, vários tipos de cafés, as monodoses, os chás. Olha a opção. Porque foi se criando o hábito de eu tenho que respeitar o meu paladar e o teu paladar. Né? E o que eu vi lá fora, 21 anos atrás, foi isso. Alguém que já se preocupava em respeitar o paladar do outro. Como você quer o teu café? Era uma pergunta. Bom, aí eu saí de lá, na verdade, pensando, putz, se tem no meu país. Ele falou que um dos blends era de lá. A gente já tinha estudado isso, né? Aqui o Brasil é o ciclo do café, Brasil, grandes riquezas, principalmente de Minas Gerais, da Mogiana Paulista, do Rio de Janeiro. Veio tudo através do café. Né? Então eu sabia que a gente era grande produtor, mas eu não tinha noção da qualidade do café, porque nunca tinha me chamado a atenção. Então, quando eu saí de lá e voltei, já morava em São Paulo, para mim é o seguinte: se tem no meu país, onde tem? Então, como consumidora, eu quis achar um local que eu pudesse tomar esse bom café. E não encontrei. E foram meses procurando. E aí deu um insight de a cabeça de empreendedora. Bom, nós somos os maiores produtores. A gente bebe café demais. Nós já éramos o segundo maior consumidor de café há muitos anos. Consumidor. Só que esse café provavelmente então não ficava no Brasil. Então, assim, o bom não. E aí o que acontece? A gente sempre bebeu muito café. Bebemos errado, mas sempre bebemos muito café. Então, eu pensava, a gente é mau produtor, a gente já bebe muito café. Por que não tem? Na verdade, não era uma cafeteria que eu queria fazer. Na minha cabeça, eu estava assim, precisa ter uma boutique de café. Para esses cafés diferenciados. E aí, assim, por isso que eu falo que o café entrou na minha vida e de uma forma, porque na minha empresa de comunicação, há um dia, em 2002, é tão engraçado, porque é um cenário que já se passaram 21 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje, o telefone tocou, era uma pessoa falando assim, olha, a gente queria marcar uma reunião com você, porque nós somos uma pequena associação de cafés especiais do Brasil. Oi? Tipo, parece aquela coisa que hoje em dia você fala e parece que o celular ouviu. Exatamente, como eu hoje, né? Nós queremos fazer um evento em São Paulo, porque, você sabe, a economia está mudando, nova política, tudo mudando agora. O dólar, essa oscilação do dólar estava uma loucura naquela época, final de 2002 para 2003, aquela loucura. E muitos contratos nossos, que a gente só exportava esses cafés, os contratos foram contratos cancelados e a gente precisa mostrar esse café. Eu falei, mas vocês nunca mostraram esse café no Brasil? Não. Esse café nunca ficou aqui? Não. Que loucura. E aí entrei no universo, fui contratado por essa associação, fui conhecer as fazendas de cafés especiais, então eu sou muito privilegiada, porque eu conheci um grupo de 12, 15 produtores de café num celeiro de 300 mil produtores de café. 300 mil produtores. A nossa, até hoje, a média é 300 mil produtores de café. Então, quer dizer, um cliente te pediu um potencial job, você, em função desse job, você foi mapear todo esse mercado, até porque isso se conectou com a tua situação lá na Bélgica, e você falou, opa, tem alguma coisa aí. Sim. E aí eu fui conhecer, eu fui beber da fonte, mas uma fonte puríssima. Água cristalina, porque quando eu fui entender, e já vi coisas que no mundo inteiro vem aqui até hoje, pede bênção para o Brasil. Nós fazemos coisas incríveis no Brasil, no agro.
Sabe, as pessoas precisam saber disso, porque o agro, primeiro que eu falo que é o celeiro do mundo, né? Nós somos o celeiro do mundo. E o agro tem uma importância enorme na nossa economia e nós deveríamos aqui nos grandes centros e no geral a respeitar muito quem trabalha no campo. Principalmente porque o campo tem uma coisa que a minha empresa e a tua aqui, a gente tem teto. Verdade. A gente tem teto, a gente tem porta. O campo não. A gente ignora essa segurança, né? O campo não. O campo vai chover? E aí, eu faço o quê? Tem geada aí, eu faço o quê? Não chove? Tá seco? Tem 3, 4, 5 meses sem chuva? E eu faço o quê? Eu não tenho sistema hídrico para vir até aqui. Sim. Como que cuida disso tudo? Tem assalto, tem pragas, tem a falta de segurança, tem a mão de obra que se foi. Tem a educação que tem que dar para esses que ficaram, tem a tecnologia que tem que entrar. Até esse produto chegar na gôndola, universo. Então, assim, é tantos caminhos e tantos processos que a gente... O pequeno, eu falo que o agro, o produtor, ele vai dormir, assim, entregando a vida para Deus mesmo, dizendo, ó, até amanhã, porque ele não sabe, Sim. Por mais que a tecnologia ajuda hoje com questão de clima... Previsibilidade. Não é a mesma coisa. Vem um vento não tão favorável e acabou. Então, assim, a gente tinha que, sabe, valorizar mais mesmo. Se confunde sabe, com a dar construção honra. da nossa história, né? É um país de imigrantes. Sim, E esses é um imigrantes país, construíram o Exatamente. país através do agro, dessa atividade E agrícola. quando eu fui conhecer, primeiro eu conheci os grandes, porque são eles que vieram falar comigo e eles que bancavam a associação na época, uma associação super pequena. E aí, atrevida que sou, sempre fui, de querer fazer mais, eu falei, vamos fazer então um evento em São Paulo, mas vamos para um lugar que seja impactante. Eu aluguei a Emshan, Sim. que era um Rua da Paz. salão que tinha na Emshan para fazer um evento, o primeiro evento de cafés especiais do Brasil. Tinha três expositores, três. Não, é surreal, assim. E eu me lembro que eu não tinha muita referência de pesquisa, a gente não tinha Google, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha isso aqui. Não tinha benchmark de nada. Não, as referências, às vezes as referências eram muito parcas, eram muito poucas, mas eu tinha certeza absoluta que eu tinha um negócio muito bom na minha mão. Mas, primeiro, eu fui cuidar deles, fui entender, eu fui lá, eu fui acompanhar. Então, quando a gente fez esse evento, era muito interessante porque as pessoas falavam assim, eu ia nas redações, olha que loucura, tinha um jornal chamado Gazeta Mercantil. Sim. Eu fui na Gazeta Mercantil, levou o convite, eu me lembro até hoje, porque a Gazeta Mercantil tinha, acho que ele vai se lembrar disso, hein? Tinha um assistente da Regina. Regina era que falava de agro. Era uma baita de uma jornalista e ela tinha uma página inteira da Gazeta Mercantil falando de agro, né? E aí eu lembro que ela tinha um assistente. E eu fui até ele e dei para ele um convite para ele nesse evento. E ele falou, é de quê? Eu falei, de café. Ele falou, mas eu não tomo café. Eu falei, mas esse não é um café normal. Isso é um café especial. Imagina eu, há 21 anos atrás, tentando contar o que é café especial. Sabe quem era? Arnaldo Lorenzato. Olha, você está brincando. É, o Arnaldo Lorenzato. Ele trabalhava com a Regina e nem na mão dele. Então, e aí depois virou a grande referência de gastronomia, crítico gastronômico, Veja, né? Então é muito interessante, porque eu me lembro disso. E a Regina, eu lembro que eu levei o convite para ela, ela praticamente pegou o convite, ela copiou o texto e colocou no jornal, porque era muita novidade. Claro, e você não tinha referência disso, como você mesma Não disse. tinha nada. Então a gente fez esse primeiro evento, claro, né? Eu tive mais mídia do que público, óbvio, porque era novidade, mas as pessoas não sabiam. E aí, logo na sequência, a gente, junto com... Foi um movimento muito bacana, porque junto da associação começou um outro rapaz falando, eu quero também fazer um café, eu quero crescer, eu achei interessante, acho que o Brasil tem espaço. Muito devagar. Em 2003, janeiro de 2003, eu abri o primeiro Il Barista Cafés Especiais. Aí as pessoas olhavam e falavam, por que no plural? Por que cafés? Pois é, que papo é esse? Aí eu falava, porque o Brasil tem Brasis, a gente tem Brasis, a gente tem vários tipos de cafés. Porque era um mundo tão novo para mim, tão, sabe, mágico, que eu queria contar.
E eu contava, Fábio, o que eu dei de café de graça, meu amigo, era muitos meses. Era a minha Educando melhor as pessoas. forma de contar o meu produto. Eu falava assim, você entrava, o cliente entrava na loja e ele falava, é uma franquia? Não. É Itália? Não, o nome é italiano porque remete a cafés, a expresso, rará. Barista é uma profissão que já existia lá fora. Não existia aqui no Brasil, não estava no dicionário. Pois é. Eu me 7 anos recordo quando eu vi a primeira depois, vez, e as sete pessoas se anos confundiam muito com depois, o termo, não sabiam de onde eles não vinha sabiam, isso. você falava, você entende disso porque você também vem desse setor? Eu abri empresa, aí eu gosto de falar muito para os empreendedores agora. Você quer ter algo, você pensa, eu tenho uma vontade, eu tenho uma paixão, eu tenho um sonho, tá? Mas se você não tiver ação, vira só ilusão. Por quê? Na minha cabeça era, eu vou abrir. Tá, mas antes de abrir, eu fiz uma identidade visual. Eu fiz um manual de identidade visual. Eu registrei o nome e a marca no INPI. Quem faz isso antes? Lá atrás. Hoje você tem que se resguardar, você tem que ter uma Claro, é um outro governança. mundo. Alguém pode copiar hoje rapidamente, aparece alguém fazendo igual a você, de repente você fala, putz, o cara me copiou, não foi? Quer dizer, você tem que ter esse cuidado. Mas há 21 anos atrás, você investe, isso é investimento. Né? Não era investimento de abrir a porta, de construir, de fazer o físico, o layout da loja, o projeto. Não. O maior investimento primeiro foi proteger a marca. Foi por isso que eu também te apresentei como empreendedor e empresária, né? Porque acho que fica muito clara a diferença entre esses dois termos, vamos dizer assim. Você ainda é muito mão na massa com o teu negócio? Você acha que essa é a diferença do empreendedor pro empreendedor empresário? Eu acho assim, as pessoas confundem um pouco e acham que é a mesma pessoa. Não, às vezes é a mesma pessoa nas duas funções. E às vezes não dá certo. Às vezes a pessoa é um bom professor pardal, inventa algo, tem um baita do insight, tem uma ideia legal, mas ele não é bom executor. Então eu acho que tem que passar o bastão para outro, né? Para o negócio ficar perene. Que tem um E perfil executivo, de fato, sim, para a coisa. sim, eu acho que eu sou um pouco das duas, dessas duas personas, porque eu sou muito de criar ainda, crio bastante até hoje, eu acho que isso é um dos meus diferenciais, mas eu me considero uma boa empresária. Até porque, com tudo que aconteceu no mundo, pós-pandemia, eu estou aqui, Tá de pé. né? E não, estou de pé e a gente fala que a gente fez um upgrade muito legal, que eu vou contar isso para vocês também. Então, eu acho que assim, é bom quando você tem essas duas pessoas na mesma pessoa, você briga muito uma com a outra. Eu tenho, eu tenho brigas assim enormes. A Gé é uma empreendedora, a Gé é uma empresária. Porque o dinheiro sai daqui, o custo está aqui e a outra quer fazer, quer fazer. Mas eu sou muito mão na massa no sentido que eu sou muito exemplo para a minha equipe. Agora, eu adoraria hoje ainda estar muito no balcão. Não tenho mais esse tempo, mas eu ainda dou treinamentos. Toda equipe nova, pessoas novas que entram, o primeiro treinamento é comigo. É aí que você sente a temperatura. Não, e eu sinto a temperatura ao ponto de olhar para os meus gestores e falar: não está conectado com a gente. Essa pessoa não brilhou o olho. Ele não olhou para a gente, ó, não vai ficar. Então você já percebe, você fala: olha, não gasta tempo nem energia porque essa pessoa não vai. Ela não conectou, ela não entendeu o que ela veio fazer aqui. Porque isso tem a ver, eu falo que qualquer negócio, não é o meu que é o café. No primeiro momento eu ficava muito, aí você vai gostar dessa história. A primeira equipe ficou comigo quase 2 anos, porque eu estava todos os dias. E a gente já abriu uma loja de boutique de cafés, oferecendo 3 tipos de cafés diferentes para o cliente. Me dá uma dor de cabeça ajustar tudo. Ajustar moinhos, a moagem, o grão, a torra, a máquina que ninguém conhecia. A gente não tinha treinamento. Teve que treinar muito sozinha. Lógico que tinha os técnicos de máquina de café, mas a gente não tinha essa coisa que eu tenho hoje, que já é uma geração que já sabe fazer, já sabe multiplicar o conceito. Naquela época, não. Então, era muito, vamos lá, vamos fazer. Mas eu fiz um pouco de treinamento fora do Brasil, tal, mas e muito nas fazendas, era uma coisa muito interna. Então, eu tinha uma equipe que eu falava assim, a gente tem que encantar o cliente.
para mim o Willy Barista sempre foi gente encantando gente. Quer dizer, é a experiência. Mais importante Era até isso. do que... Então era de abaixar na mesa para conversar com o cliente, para olhar o olhar, de pegar a xícara e explicar, olha, eu estou te trazendo um copo de água, a pessoa, não, eu não pedi água. Olha como é que a gente mudou a cultura do país. Não, eu não pedi água. Nossa, mas a xícara não está cheia, por quê? Olha, o melhor do café, ele está aqui nos 30, 40 ml de... Por quê? Porque é a receita ideal. Mas a gente pode colocar mais água se o senhor quiser. Até explicar isso tudo, diferenças de café. E eu me lembro que um dia entrou um rapaz, um senhor na loja, e uma das minhas colaboradoras falou, olá, qual é o teu nome? Eu sou a Joyce, eu que vou fazer o seu pedido. Ok, o cara deu o nome dele, pediu o café, ela explicou o café. No outro dia ele voltou. E no terceiro ele voltou e trouxe mais 2 amigos. Aí ela já olhou para ele e falou, seu Jorge, seja bem-vindo. Claro. Quem não gosta? Aí você percebia que a pessoa já ficava meio... Aí ela falou, quando o senhor veio aqui, o senhor tomou o Ópera, o nosso café mais encorpado e tal. Gostaria de repetir? Agora o senhor quer tomar o Maestro, que é mais suave, ou o Jazz, que é orgânico? Ele pediu o café. Aí se viu para os amigos. Quando ela foi levar na mesa, os 3 estavam na mesa, eu não me esqueço porque eu estava do outro lado do balcão e eu vi a cena, ela virou e falou, aqui está o seu café, aqui está o seu café, seu Jorge. Ela virou a asa da xícara. Aí tomaram o café, no final ele chamou ela de volta. Por que quando você trouxe o café, para mim você virou a asa? Ah, porque quando o senhor veio aqui pela primeira vez, eu notei que o senhor era canhoto. Olha isso. É sensacional. Claro. Então ali começou, você entende quando eu falo que é gente encantando gente? Em qualquer negócio, em qualquer business. É isso que eu acho que eu trouxe lá de trás e que ela entendeu muito bem. Então, e é isso, eu conto isso até hoje, há 20 anos que eu conto isso nos treinamentos, porque é isso que faz a diferença. Todo mundo quer ser bem atendido. Todo mundo quer ser chamado pelo nome. A percepção do serviço. Percepção e outra coisa, o quanto que você é importante para mim. Porque era uma simples xícara de café. E você sabe que esse rapaz, que esse senhor, eu lembro que ele era japonês, nunca mais ouvi falar dele assim, uns anos, mas ele fazia as consultorias para as melhores empresas para você trabalhar no Brasil. Aquela revista que saía da Exame. Sim. Ele contava isso. Ele contava isso porque uma pessoa que trabalhava na época na NET ouviu isso e falou, ele falou de você lá no reunião, ele falou, olha que interessante, eu fui numa cafeteria, a pessoa fez isso, então ele virou assim um propagador do meu negócio de uma forma muito bacana, né? De dizer assim, olha que interessante, numa simples casa de café, alguém me percebeu como pessoa diferente. Então eu trago muito isso, tá, nos cafés. E aí a gente percebe que você forma não só baristas ou mestres de torra ou pessoas que vai no atendimento, você ajuda a formar pessoas com mais sensibilidade para tudo, né? Porque isso, você passa muito tempo com as pessoas no escritório, na empresa, a pessoa tem que chegar ali, eu sempre falo, entra aqui, coloca o avental, mas passa a fazer, agora você é uma persona também. E olha no olho da pessoa, porque você tem conhecimento do que você vai estar falando. Então você traz, imagina na minha época, como é que eu ia recrutar? Você que gosta de recrutar ou conversar, como é que você recruta? Se não existia ninguém que sabia o que era a profissão. Onde você vai buscar? Onde você vai buscar? Não existia Masterchef, não existia essa coisa de uau, fazer faculdade de gastronomia, não tinha nada. As redes sociais onde a pessoa pode se expor. A gente tinha faculdade de hotelaria, e que tinha uma cadeira lá de serviços, só. Não tinha, na época acho que não tinha 1, 2 só de gastronomia, que quase ninguém queria fazer. E dentro da gastronomia ninguém falava de café. Imagina. Então, onde eu ia? Eventos, gastronomia, e aí o que eu ajudei a fazer no Brasil? Eu fiz o primeiro concurso de barista do Brasil. Já virou um celeiro ali. Sim, porque você buscava pessoas... O que eu pensava? Eu pensava assim, eu preciso trazer... Bom, vamos lá. Público eu sei que tem, mas ele não sabe que eu existo. Eu tenho uma demanda adormecida. Eu preciso despertar. Mas como é que ela vem até a mim? Não faz. Eu preciso de gente interessante trabalhando. E gente interessante que entenda o que eu estou falando. Depois, eu preciso de formador de opinião. Eu vou buscar onde esse formador de opinião? Onde que esse cara está? Então, era só mídia impressa, né? A gente não tinha esse acesso em rádio, nada, era mais mídia impressa. E onde estava todo mundo?
Mas primeiro eu tenho que buscar. Eu vou fazer com que a profissão seja meio glamorizada. E aí a gente começou a fazer os concursos. E os concursos dava prêmio para a pessoa ir aí competir mundial. Mundial, de café. Imagina você contar isso. Então a gente começou a fazer isso. O primeiro concurso de barista tinha 17 pessoas assistindo. 17 pessoas assistindo no segundo andar pequeno do aniversário. Empório Santa Maria, na Avenida Cidade Jardim, que eu pedi, que eles tinham uma sala que eles faziam experiências, porque tinha um restaurante japonês do lado. Japonês. E eles tinham uma sala fechada de vidro. A gente fez ali. Ali a gente fez. A gente buscou, olha a loucura da época. Eu ia num restaurante que eu gostava muito do chefe, que ele fazia uma comida autoral bacana. Eu falei para ele, você quer ser jurado? Ele, café? Falei, é legal, é tipo assim, sábado, 3 horas da tarde, 5 horas você tá liberado. Alexa tal. Olha só. Fui ser jurado. Entendeu? No primeiro concurso de barista que teve no Brasil. Hoje, esses campeonatos, tem mais de 8, 10 ramificações de barismo de campeonatos. E aí acontece o seguinte... Hoje reúne assim milhares de pessoas que vão e que assistem e que vibram e que as pessoas começaram a entender como profissão. Então, claro que eu não fiz nada sozinha. Claro que já existia uma turminha da associação que eu fazia parte, que eu cuidava, que falaram, vamos, estou te dando suporte, vamos fazer. Porque era uma forma que a gente tinha de trazer a profissão para o Brasil, de começar a aparecer. E lógico também, porque isso ia impactar no meu negócio. Lógico, mas né? você criou um movimento, não é só que você é precursora do barismo. Tanto é que eu trouxe, logo depois a gente fundou uma associação de café e barismo, aí começamos a dar aula. Eu te falo, Fábio, assim, com toda certeza, os 10 primeiros anos da minha empresa, eu cuidei muito mais do institucional do que do meu próprio negócio. Eu tinha que ficar me dividindo, porque eu sabia... Institucional, você sabe que você não ganha dinheiro com institucional. Claro. Você só se dedica. Por quê? Porque eu precisava abrir mato. Criar essa realidade, esse pano de fundo. Precisava abrir mato, era tudo mato. A gente precisava começar a fazer bases muito sólidas para hoje não só eu colher, mas vários outros que foram entrando depois e veio no embalo. Muita gente séria, muita gente aventureira também, mas muita gente querendo que desse certo. E a gente tem um produto. Só faltava o quê? É isso ficar mais divulgado. O aculturamento. O aculturamento de vários produtos, em matéria de consumidor, tá? A cabeça do consumidor, é 20 anos para mudar. É 20 anos para mudar uma cultura. Olha o vinho como foi no Brasil. A gente começou a falar de vinhos interessantes, tudo bem que teve abertura, mas a gente começou a entender um pouquinho mais de vinho, para quem não tinha acesso lá fora, de 25, 30 anos para cá. E agora a questão se passando com vinho nacional. Sim, as pessoas entenderem que é possível que e é achava bacana. que nem tinha terroir para fazer vinho. Tem. Eu vou em vinícolas do Brasil aqui que você toma vinhos Fantástico. Incríveis. Então, mas processos, não é só o terroir. É processo, é terroir, é estudos, né? É Marca. tecnologia, é a marca. É tudo assim, é um abraço maior para que dê certo. Porque terra boa sempre teve. Mas todo mundo entendia o nosso café como commodity. Então, de lá para cá, a minha construção sempre foi: somos boutique de cafés, mas não é só na excelência do serviço, como também no produto, e de formar pessoas. Então, eu acho que isso ficou muito forte para mim e para as pessoas que me conhecem, o quanto que a gente conseguiu. Mas além disso tudo, o que eu gosto de contar é que eu ia lá, depois lá nas fazendas, nos pequenos produtores, nos sitiantes, porque é lá que estavam as maiores pérolas. A pessoa fazia um bom café, ela nunca tinha bebido o café dela. A maioria dos pequenos produtores, nunca. A maioria até hoje. Ensaca e vai embora. Ensaca e vai embora. Ele não sabe a preciosidade que tem ali ou não. Ele não tinha referência, ele não sabe beber, ele não sabe escolher. Ele só sabia o seguinte: a minha função, e é uma grande realidade ainda para aqueles que ainda não têm tanto esclarecimento, vou pegar empréstimo no banco para custear minha safra. Aí, se sobrar um pouquinho, ele entende que aquilo é salário dele, ele entende que é lucro. Ele faz aquilo de subsistência. Para viver. Só. E vai lá e entrega para a cooperativa e pega a duplicata e paga e vai rolando dívida e começa de novo a outra safra. E isso eram gerações. Só que chegou um momento que os filhos não queriam mais. Falaram assim: a vida do papai e da mamãe é muito dura aqui.
Não Isso tenho a menor conexão com isso, não quero. então ele começa a vir para a cidade. Mas vir para a cidade sem suporte, ele vai virar mais um nessa grande multidão, nessa selva de pedra. Então, eu comecei a enxergar que tinha uma lacuna aí muito grande e como que eu podia impactar a vida deles tentando ajudá-los? Como que eu comecei a fazer? Um movimento muito grande com mulheres, com pequenas produtoras, tá? E aí tem uma produtora de café que veio do ramo farmacêutico, pensa. Ela tinha uma farmácia de manipulação e herdou uma fazenda de café. O pai chegou lá e coçou a cabeça, falou, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu não entendo nada e tal. E é na cabeça dela, ela viu que tinha muito preconceito por ser mulher, tá no meio de homens e as mulheres eram muito subjugadas, ou ela era esposa do agrônomo, Nesse ambiente ou ainda era mais, um né? ambiente era muito masculino, muito machista também, principalmente no interior. E ela falou, uma vez ela me viu dando uma palestra, ela falou, você poderia ir lá falar para mim, ó, para as mulheres da minha região? Elas são muito desunidas. Eu bato na porta delas, eu levo uma broa, eu falo, vamos conversar. E elas ficam desconfiadas, porque não sabem o que eu O que ela está quero. fazendo aqui? O que ela pretende? E eu me lembrei de mim há muitos anos atrás, quando eu ia nas fazendas, as pessoas falavam, você está comprando terra? Não, eu quero entender o que você faz para eu saber fazer melhor lá na cidade, para eu contar a tua história. Mas imagina, querer contar a história do produtor 20 anos atrás, assim, era uma desconfiança, né? E aí, eu gosto de falar porque eu falei para ela, tá bom, eu vou aí contar, eu vou aí conversar com elas. E aí ela me buscou, eu desci em Varginha, é um aeroporto pequeno lá, ela foi me pegar, a cidade dela é perto, ela chama Marisa Contreiras, e eu falava, e dentro da caminhonete dela e aí, quantas mulheres você conseguiu reunir para o nosso café da tarde? E um sorriso, ela olhou para mim assim no carro, ela, 17. Feliz, né? 17 era um número assim. Bom, dessas 17 mulheres, chegamos lá, já tinha 30 e poucas, então, entre agrônoma, mulher, tal, a dona do sítiozinho. Curiosas. Curioso, nenhum homem. E delas, eu lembro que eu falei para elas assim, isso a gente está falando de quase 8 anos atrás, eu falei, quem aqui já produz café especial? Ninguém. Aí uma levantou e falou, eu já comecei a fazer ano passado, porque foi lá uma pessoa de fora do país, falou que é legal, mas a gente não entendeu muito. Eu falei, começa a fazer. Eu não vou conseguir comprar de todas vocês, mas o mundo vai. O mundo precisa de cafés especiais e feito por mulheres. Por quê? Porque mulher é cuidadosa, mulher ela é a mais atenciosa, ela enxerga o micro, ela não vê só um macro, ela é persistente. Começa a fazer. Eu não vou conseguir comprar de todo mundo, mas o mundo vai comprar. As pessoas vão vir bater na porta de vocês. Assim, e foi assim, pragmático, foi profético, porque dali começou. Esse movimento, que era 30 e poucos, no outro ano a gente já virou quase 100. No terceiro ano, 150. No quarto ano, 300 e poucas. Uau. No quinto ano, fui buscar eu no meu carro, nesse mesmo aeroporto, minto, foi em Alfenas. Eu fui até Alfenas, Luísa Helena Trajano, voltando da China, a gente convidou ela num outro evento para ir lá falar para essas mulheres. Ela não acreditava. Eu pus Luísa Helena no meu carro, fomos até o sítiozinho, tipo uns 40 minutos, e ela olhando para mim do carro, ela falava, quantas mulheres vocês conseguiram reunir, produtoras de café? Eu falei, olha, ano passado tinha 300 e poucas, a gente está esperando um número um pouco maior. Aí ela... Será? Sim. E aí, quando a gente chegou, tinha engarrafamento para entrar no sítio, porque tinha ônibus. Já tinha ônibus. Virou um movimento. Virou um movimento. E virou um movimento muito legal, que é mulheres que começaram a entender que, por exemplo, só para você entender, eu sou a única da cidade. Tudo lá é o campo. Elas começaram a perceber o seguinte, alguém lá na ponta vai contar a minha história. E eu tenho voz. Ela ficou tão impactada, já éramos mais de 500. Porque aí a Marisa Contreiras, que é a que começou tudo isso, né? Eu sou o apoio, a gente fala que o melhor do café são as pessoas, sempre. E que eu acho que o grande legado é que não é o que o café pode fazer na minha vida, é o que o café me leva a fazer na vida do outro. Porque aí é propósito, né? Esse negócio de, eu quero fazer isso, eu quero ter tantas lojas, eu quero ganhar tanto dinheiro, eu quero vender meu café para o mundo inteiro. Não, isso é meta. Isso é propósito. Claro. Propósito é quanto que você consegue impactar o outro. E pode ser pouca coisa. Olha a virada da chave. É assim, eu sou uma formiguinha.
né, perto desse mundo. Então, elas começaram a perceber o seguinte, quando eu falo que o produtor nunca tinha bebido café, eu sempre valorizei assim, eu ia lá, comprava o café, pontuava, ganhava a premiação da cooperativa local, trazia para cá, fazia um banner enorme e falava, café campeão da região tal, bebeu 89 pontos, bebeu 90 pontos. Aí eu tinha que explicar, é a educação, consumidor. O que é pontuação? O que é um café especial? E como que você vai trazendo? Dá trabalho pra caramba. Porque não é de uma hora para outra que você conta todo uma história para alguém. Você tem que ir ali. É essa coisa sabe, evangelizar mesmo. Olha, é assim, assim. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu não tenho que impor a verdade. A pessoa tem que querer, né? Você solta a informação ali. Se ela fica ruminando e entra, ok. Senão, você fez o seu. É assim que funciona a vida. E eu lembro que eu trouxe esse casal, a gente estava na BIC, recebeu a premiação, muito legal, primeira vez que eles estavam vindo em São Paulo, eu falei, vamos lá no café para vocês conhecerem como é que a gente está fazendo. Aí eles viram o banner, aí era incrível, aí tomaram o café. Aí ela começou a chorar, a produtora. Aí eu olhei para ele, fiquei assustado, o marido, eu falei, o que aconteceu? Gel, é a primeira vez na vida que a gente está tomando o nosso café assim, pronto. Nossa. E aí eu percebi também, Fábio, que isso é muito normal ainda. Porque tem que ter dinheiro para ter equipamento, tem que ter dinheiro para você ter um torrador, tem que ter dinheiro para você fazer embalagem. Então, assim, eles eram só os produtores. Por isso que hoje eu tenho um trabalho muito maior, uma conscientização, que eu gostaria que essas pequenas, principalmente as mulheres, se deixassem de ser só sitiante, pequena produtora, para se tornarem agroempresárias. Para ter educação financeira, para poder entender sobre o brand. Não precisa fazer uma marca maravilhosa com um papel, não sei o quê, mas entenda o que é marca. Entenda o valor do teu produto, que é muito maior do que só o que está na terra. Para ter um negócio perene, autossustentável. E aí os filhos, a nova geração, não querer sair de lá. O futuro está lá, leva a tecnologia para lá, leva o drone para lá. Sabe, consegue fazer aquilo ali ser produtivo e rentável. E bater no peito, porque as pessoas são muito simples e humildes, a humildade no sentido que não ter conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, você cresce. Ganha o mundo. Cara, você cresce. É quando alguém fala o segundo idioma. A pessoa fala assim, opa. As portas que se abrem. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana. Ficou muito maior do que um negócio só. O Willy Barista Cafés Especiais é só um pedaço dessa minha história. Isso que você descreveu é o Beba Essa Causa? É o projeto Beba Essa Causa? Não. Beba Essa Causa, isso tem um desdobramento também. Na verdade, não. São coisas diferentes. A Beba Essa Causa era um projeto meu pessoal. Nada de problema de família com câncer, não. Sim, perdi um pai, meu pai morreu em decorrência da doença, mas eu queria impactar as mulheres. Então começou há quase 10 anos atrás com aquele movimento de Outubro Rosa que estava chegando no Brasil. Mas eu não queria ser um marketing gratuito. Então, eu comecei a fazer um café. A minha cabeça eu desenhei assim, café só feito por mulheres. Mulher põe a mão, mulher colhe, mulher do trata. Do início ao fim, o processo inteiro. Todo o processo feito por mulheres para abençoar outras mulheres. Eu ligava, por exemplo, para um instituto e falava, eu quero fazer uma doação. Era até muito complexo dar uma doação, porque as pessoas não entendiam. E aí eu não queria que fosse um marketing, de eu ficar assim, Beba Essa Casa, Outubro Rosa, né? E eu, por muito tempo, eu fiz isso sozinha, dentro das minhas lojas só. O cliente ia, a gente contava, olha, parte da venda desse café vai para uma entidade, se você quiser ajudar. E aí, mas eu não abria a boca. Até que um jornalista uma vez foi me entrevistar e falou, Gelma, é muito bacana, mais pessoas têm que saber disso. E eu falava, será? Eu não queria ficar aquela coisa, sabe? Aí eu falei, não, mais pessoas têm que saber. Aí eu vou dizer onde que virou a chave. Eu fui comprar café um grande produtor, falou para mim, você quer café de mulher? É difícil, porque são poucas ainda que são unidas. Aí ele falou, mas tem aqui na minha cidade, Afonso Cláudio, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Okay. Tem uma moça, uma agrônoma, que ela está fazendo um trabalho bacana. Ele catava na mão, catava o café na mão. E eu comprei 2 sacas de café delas para esse projeto, muitos anos atrás. E eu fui lá levar o cheque, porque eu não só comprava, como pagava mais. Porque, assim, então eu abençoava a terra, elas, a produtora, multiplicava isso e com esse dinheiro abençoava uma entidade. Mas isso é coisa minha. Sim.
E aí eu fui lá, o motorista de táxi me pegou no aeroporto, eu falava, eu tenho horário para voltar, de Vitória, você tem que subir as montanhas Capixaba, e vão ficar, só vai, me leva e me espera, porque eu tenho que voltar com o senhor para pegar o avião. Aí ele falou, o que você vai fazer lá? Porque porque eu falei, não, eu preciso lá conhecer umas pessoas. Quando fui descendo, eu não tinha câmera na hora, mas a minha retina gravou muito bem isso, porque é lindo. Elas ficavam me esperando, eu tenho foto. Ela era um morrinho, descia, aí tem uma pracinha, igreja, um banco, aquelas coisas, a prefeitura. E a prefeitura cedeu para elas uma casinha do lado, para elas fazerem o laboratório delas, que era de biscoito, de café e tudo. Elas estavam todas de rosa, do lado de fora, com uma faixa me esperando. Porque é a primeira vez que alguém foi lá atrás delas. Alguém se interessou. Cara, assim, é tão lindo isso, porque na hora que eu cheguei, eu falei, meu, é mudar uma, é mudar outra, é mudar. E elas vão multiplicando isso. Então, porque o valor que eu fui levar não é o dinheiro. É muito mais do que isso, né, que a gente leva. Então, e aí eu comecei a voltar. Você volta, você vai pensando. Fui dar uma palestra uma vez em Santa Rita de Sapucaí, aqui perto, muito voltado para tecnologias. Aí me convidaram, não, vou lá, é de tecnologia, mas a gente quer falar de café. Mulheres empreendedoras, começamos já a criar esse movimento. Aí você entra na cidade, aí tem um banner, um outdoor, aí você tá com a sua fotinha ali, você fala, ok, legal. Aí você entra num auditório, 700 e poucas pessoas, para te ouvir. Eu devo estar, a minha história já deve estar contando um pouco mais. E aí a responsabilidade aumenta muito, porque você deixou de falar só de café. Você entende que você está falando de empreendedorismo. E outra coisa, empreendedorismo que dói nesse país, que é custoso demais, que é doloroso, que é sofrido, solitário, que você não tem pares, você não tem com quem dividir as dificuldades. Não é só isso, as responsabilidades de uma decisão errada ou certa. E você busca em quem? Você é carente disso e você se retroalimenta. Você se retroalimenta e você lava o rosto e fala, vamos embora, vamos seguir. Então, isso tudo foi me criando uma casca também, que você fala, meu, a responsabilidade aumenta, então eu preciso contar melhor essa história. E o Beba Essa Causa, eu comecei a contar mais. E começou a reverberar. E as pessoas começaram a entender. Porque eu tinha vergonha, eu fui lá, peguei o carro, peguei um ônibus e um carro, fui lá em Barretos e entregar para o Hospital do Câncer, na época, agora virou Hospital do Amor, a minha doação de um ano. Mas quando eu cheguei lá, a magnitude que eles fazem de forma sozinhos, sabe, com ajudas e tal, que não depende do governo, é tão grande assim o trabalho deles. Sabe que você fica com vergonha? Tipo assim, meu cheque é tão pequeno. Mas eu entendi que é o seguinte, eu preciso contar mais isso, que as pessoas entendam. Comprar um café chamado Lavin Rose é um café que parte da renda desse café vai para abençoar um instituto. E desde o ano passado, a gente está com o Instituto Amor e Mechas, que faz perucas para as mulheres com câncer. Amor e Mechas? Chama Amor e Mechas Instituto. E eu faço assim, você quer, eu entendo o instituto, estudo o instituto, vejo se é idôneo, quem está por trás, qual é os propósitos, quais são os propósitos, e levo. Aí ela foi comigo conhecer a produtora, fazer o café, e é o café que a gente tem. Em 2023 e 2024, a gente está a doação para o Instituto Amor e Mechas. E assim, você vai conectando pessoas, e você vai transformando. Porque na hora que você pega uma pessoa dessa, a diretora do Instituto, a Débora foi comigo lá na fazenda. Assim, a pessoa, chorar, gente, não é um chorar que está emocionada. A pessoa entende, não, chorei porque eu estou vendo. Deus, é resposta que alguém entendeu o que eu estou fazendo. Alguém está olhando para mim e entende o que eu faço. E vai junto, aí dói menos, entendeu? Porque aí você vai, é elo, é a corrente. Um pega aqui e não solta. E aí, assim, perene. Você passa a responsabilidade, você é o outro. E eu não sou boazinha. Não estou fazendo nada disso porque eu sou boazinha. São coisas que impactaram a minha vida que eu falo assim, poxa, vamos passar para frente, né? Outro também pode fazer. Às vezes as pessoas confundem, né? Empresário posando de boazinha. Não tem nada de boazinha. A gente tem que ser duro, tem que ser enérgico, tem que trabalhar, tem que estar focado. Mas olha, dá para fazer mais leve. Não, e a generosidade é um ecossistema que se ajuda também. Sim, é. Todo mundo vai se retroalimentando. É o seguinte, não dependendo, ser parasita, não dependendo só do sistema, do governo, né, do Estado. Então, beba essa causa, é você entender que pode beber desse café e você está ajudando uma causa muito nobre. Que ótimo, maravilha. Que depoimento, quer dizer, uma aula de empreendedorismo. Isso veio
Da tua casa, você viveu um ambiente empreendedor em casa ou isso é uma questão tua de perfil que na tua vida você teve esses estalos e percebeu que tinha esses skills, essas habilidades? Eu acho que são as duas coisas. Eu venho de uma família classe média, de muitos irmãos, éramos em 8. Então, eu nunca fui a que chamou atenção, porque eu estava no meio dessa Do pelotão. escadinha. Mas eu sempre tive uma coisa muito pessoal. Por exemplo, assim, eu queria mais. Meu pai, ele tinha uma empresa. Meu pai tinha uma empresa muito interessante, que muitos anos depois que eu fui conectar com o que eu faço hoje. Meu pai tinha uma empresa de alimentos, de condimentos, junto com um alemão. Mas era uma coisa muito pequena, entendeu? De ketchup, mostarda, molho inglês, Mais artesanal. pimenta. Mas ele vivia disso, sustentava a família disso. E a minha mãe, ela dava aula de corte e costura. Minha mãe era estilista de vestido de festa, de noiva. Então, assim, eu vim de um ambiente que os dois trabalhavam, não era herança. Mas eu estava ali no meio. E meu pai pagava escola particular para gente, mas era uma escola básica. E eu achava pouco, eu queria mais. E a minha vizinha de frente na minha rua, ela ia linda, maravilhosa, de roupa toda branquinha, sabe, com um uniforme lindo para a escola. Eu falei, onde você estuda? Ela, eu estudo num colégio militar. Eu falei, mas seu pai não é militar? Como é que você estuda lá? Ah, porque eles abrem vaga para servidores no Brasil. Eu fui lá, com 14 para 15 anos. Eu me inscrevi. Minha mãe depois só ficou sabendo para assinar. Que cidade era isso? Eu tinha 14 para 15 anos. Mas que cidade? Em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Eu quis estudar lá. E eu aprendi muitas coisas bacanas. Primeiro porque era uma escola que ficava o dia inteiro, já era o máximo, eu já achava aquilo muito diferente. Então, acho que ali me deu uma noção de civilidade, de respeito, de técnicas, de horários, de disciplina, sabe? Talvez, De então, se planejar, se organizar. eu acho que vem um pouco por aí. Então, eu sempre quis o mais. Eu sempre passei no vestibular muito nova, e eu sempre pensava assim, eu acho que eu posso fazer mais sem depender de pedir aqui ou colocar a culpa no outro. Então, eu acho que é um pouco meu, mas vem também como eu estava meio na família sufocada, eu falava assim, ó, aqui eu vou ficar aqui. Sim, vou Mas ficar na sombra. mas acho que não é a sombra, mas no sentido assim, como que eu vou me destacar porque tem muita coisa acontecendo ao redor, né? Mas acho que é natura também. E a vida vai te ensinando. Eu falo que nem café. A gente tem o robusta e tem o arábica. O arábica é mais doce por natureza, mas é mais difícil de ser feito. E o robusta está em qualquer lugar. Ele é mais amargo. Como é que você tira a doçura do robusta? Fazendo uma torra especial sem torrar esse café, sem incinerar o café demais. Porque senão ele vai ficar amargo. Então eu acho que a vida vai te dando uma casca também que te ensina, né? Acho que o que fica mais legal é você conseguir passar para o outro na sutileza, mas uma doçura mesmo sendo forte, né? As pessoas acham, a pessoa é muito sensível. Não, você pode ser muito forte, mas você pode falar com delicadeza, Claro, com ser doçura. assertiva, mas Total. com doçura. Total. Falando nisso, vamos falar de café? Que eu tô Vamos, doido pra falar claro. de café contigo. Luquinhas, enquanto a gente fala, você consegue colocar o site ou alguma questão ilustrativa do Il Barista para o pessoal acompanhar no vídeo? Me conta um pouco das tuas inspirações, Gelma, porque assim, você falou muito aqui de criatividade, a gente falou de empreendedorismo, mas tem muito de inspiração. Sim, O café pede muito isso, pede. né? Como você montou, né? Você falou que você estudou, enfim, estudou no exterior, você é cafeóloga, etc. Sim. e tal. Como você montou a tua linha de produtos? E qual é a ideia por trás? Porque tem uma questão musical Total. nessa conversa. De onde veio essa inspiração e qual foi a ideia? A barista, para quem já sabe, eu vou reforçar um pouco mais, é uma profissão e que é o quê? É a pessoa que está tecnicamente preparada para te entregar um café perfeito. É uma profissão. E ajudei, inclusive, a escrever a lei que oficializou a profissão no país, tá? A profissão de Sim, barista. tá? Essa é a profissão. As pessoas falam, eu sou sommelier do café? Não, porque o sommelier é o cara que te ajuda a escolher o melhor vinho para harmonizar com a sua comida, com o seu momento. Mas ele não tem o poder de misturar ou influenciar a bebida. Concorda? O máximo que ele faz é temperatura. Ele pode te dar um vinho na temperatura errada e não tá bom. Falar, vamos deixar ele oxigenar, ou então vamos deixar ele arear um pouco, enfim. Mas ele não tem o poder da fórmula. Aí é o enólogo, é outra história.
O barista, ele tem autoridade para te entregar um café perfeito, porque ele tem várias variáveis ali que se ele alterar, ele altera a receita, ele altera a bebida. Altera Então, o produto. altera o produto final. Então, é muito mais complexo, tá? Mas, o que eu entendia? Eu gosto muito de música. Eu não sei tocar instrumento nenhum, eu não sei, não tenho voz boa para cantar, mas eu tenho um bom ouvido para aquilo que é bom. E música sempre foi muito minha inspiração. Ópera, jazz, bossa, eu sempre gostei muito, né? E não era essa coisa, né, o pai ficava escutando dentro de casa, não era. Era É algo coisa... que se conecta contigo. E aí eu entendia que o barista é um grande maestro que rege aromas e sabores de um café. E por aí vem tudo. Tanto é que a escolha do símbolo e tudo eu aprovei na primeira vez, porque quando eu dei o briefing para o design, ele entendeu. Eu falei, olha, eu quero algo que se remete à música, que tem remete à xícara, que tenha fumaça. Então ele criou uma clave de sol, que ao mesmo tempo é uma xícara, que ao mesmo quiser tempo ver, pessoal, aqui, ó. que é incrível. Então, esse é o nosso símbolo há 21 anos. Né? As pessoas ganhou um prêmio, fez parte de um livro da Bíblia das marcas muito renovado do Anuário Espanhol, porque acharam incrível a ideia que a gente construiu e tudo veio através dali. Então, os meus primeiros blends foi ópera, jazz, maestro. Qual a diferença entre eles? E? A diferença. O ópera é intenso, a intensidade, ele é mais achocolatado, você toma um café que você te remete a notas, sabe, mais encorpado e tal, e que ele vai crescendo, sabe, na tua boca, essa coisa de, olha, que textura boa e tal. O jazz é um café equilibrado, que você vai aprendendo a gostar, que ele tem umas notas mais de amêndoas. E o maestro, eu queria, na verdade, fazer uma grande homenagem a Tom Jobim, era muito fã e tal, mas... direitos autorais, você não pode usar o nome. Claro. E aí eu achei Maestro uma grande homenagem que eu encontrei para fazer para a bossa, para ele, né? E é Maestro aquele café doce, né? Com umas notas muito interessantes que vai entrando. Então é isso que eu queria, um café leve, baixa acidez. E aí eu fui construindo os perfis dos outros cafés. Hoje a gente tem uma família... A partir desses três. Esses foram os meus 3 primeiros. Depois foram vindo outros, assim, uma família... E eu sempre quis algo muito perene, nunca foi caça-níqueis o Willy Barista. Para mim é família, você vai construindo, vai fazendo, ok, agora vamos trazendo mais. E a gente tem fãs de um café específico, o cliente chega e fala, eu só quero tomar esse, eu quero tomar o Bossa, eu quero tomar o Rock. E a gente tem um café que é o Rock, que era uma inspiração que eu falava assim, mas todo mundo acha que Rock é uma coisa dura, pesada. Não é. Né? Para quem é fã sabe disso, claro. né? O quanto que as pessoas entendem que, puxa, é muito bacana quando você entende o rock. Eu falo que o rock é a canção dos apaixonados brutos. Sim, a flor da pele. E aí a gente faz um café muito interessante que tem fundo de cana-de-açúcar e dá muito trabalho fazer blends. Não é criar, não é a embalagem, é o perfil que vai ali dentro. É buscar, porque tem regiões, tem época que eu não consigo buscar beber daquela mesma fonte. Eu não consigo pegar aquele mesmo café daquela fazenda, porque a terra se comportou de forma diferente. O produtor não adubou do jeito que deveria, não choveu do jeito que deveria, enfim. E aí eu tenho que buscar, que aí começa o meu período de Coffee Hunter, que de ir buscar onde está bebendo esse café, o que eu posso ter de diferente para acrescentar. Então é assim que funciona. Então a gente criou a família dos blends. Além dos blends, a gente, pós-pandemia, tudo veio do tempo para cá, a gente foi percebendo que os nossos produtos, acessórios, gifts, equipamentos para fazer café, cresceu muito a venda na pandemia, porque as pessoas estavam em casa e queriam aprender a fazer café. Eu só queria fazer café, queria fazer pão de rituais, levain, né? Queriam aprender a fazer bebidas, né? Spirits, porque as pessoas têm tempo ocioso e vão fazer alguma coisa prazerosa. E aí a gente começou a perceber muito que hoje, sem sombra de dúvida, 30% do faturamento do Willy Barista já vem de acessórios, de gifts. De acessórios. Que vende ou que leva a nossa marca. Me dá um exemplo de um acessório. A gente tem um suporte de fazer café. Eu tenho um filtro de fazer, um filtro de papel. É o primeiro filtro de café, filtro de papel duplo
feito, primeiro, por uma mulher, segundo, brasileiro, para cafés especiais. Então, assim, isso é um acessório, Claro. né? Você tem um suporte, a gente começou a fazer designs diferentes de as pessoas colocarem na mesa para entender que na hora de fazer café para o teu amigo, para a tua família, que virasse um ritual. E um ritual prazeroso. E que isso não só desse prazer, que fosse um momento reflexivo também. Poxa, 2 minutinhos, 3 minutos fazendo esse café, por que não? Vamos pensar na vida. Porque se você tiver a técnica certa de passar o café, você vai entender que ali são etapas. Até o jeito de jogar água, o tempo, a força que você coloca, a pressão. Então, assim, aproveita e respira fundo, vai lá para dentro, pensa um pouquinho na vida. E aí você vai fazer uma bebida muito mais correta, tecnicamente, e muito mais prazerosa na boca. É impressionante como isso se conecta também com o pós-pandemia, né? Porque na pandemia a gente aprendeu de forma forçosa a viver, né, de uma forma um pouco mais plena, pelo menos tentar viver. A gente viu aquele senso de finitude, né? O que vai acontecer com a gente? Por que não aproveitar o hoje e o agora? É verdade. E acho que essa experiência do café tem tudo a ver com isso. Me conta o que você trouxe aqui. Olha. Pra gente, que eu tô curiosíssimo. Então, como eu sei que você também é fã, Sou. eu trouxe para você, por Muito. favor. Eu trouxe para você. Muito obrigado, Gelma. Vamos abrir aqui para mostrar pro café. pessoal. Que é o É o Rock. Rock. Ah, minha cara. Você já sabia disso? Te deram um briefing? Não? Olha aqui, pessoal. Esse é um Olha que café bacana incrível. o produto. Muito Um café. obrigado, Gelma. Você sinta-se extremamente privilegiado, Sei disso. tá? De saber que tem um café que foi feito para você, no sentido de saber o seu gosto musical. E eu queria que você tomasse esse café pensando exatamente assim, lá tudo que a gente está conversando aqui, a origem, lá na plantação, entendeu? O cuidado que a gente teve, toda a nossa torre é artesanal. E artesanal não quer dizer que não seja profissional, tá? É muito profissional. Só não é em grande escala. E nem queremos. A gente quer crescer mais ainda, a gente vai fazer várias lojas, mas a gente vai crescer sempre sendo artesanal, sabe? Porque é feito por humanos. Tem mão envolvida, tem gente, não é só máquina. A máquina é importante no processo, mas olha, é o toque final. E ele foi moído ontem à noite. Se você pegar a Ontem à válvula aí, ó, noite? você vai cheirar esse café, ó, vira ele para você ter uma válvula de respiro. Aqui? Cheira isso. Nossa, Aperta gente. ele para você ver. Olha. Nossa, é impressionante. Que Então, bacana. isso é muito bacana. A gente vai trazendo cada vez mais, conectando pessoas, o campo. E que eu deixo, se você me perguntar agora, e acho que é a sua pergunta, qual é o legado? Me conta. Eu acho que o que eu acho que eu trago de mais importante foi conseguir conectar as pontas. É trazer o campo mais próximo do consumidor. Porque aí você dá mais valor para esse cara. E esse cara entende que ele precisa melhorar as coisas que ele faz lá, a forma que ele faz, para agradar esse cara aqui. Mas, então eu fui conectando. Eu acho que o grande propósito é conseguir conectar essas duas pontas, sabe? E a gente faz isso. No Ilha Barista Casa, na nossa loja Conceito em São Paulo, a gente faz todos os sábados um cupping de degustação de cafés assistida para leigos. E uma vez por mês a gente traz um produtor de café para contar a história dele. Então, desde já, super convidados para irem conhecer e conhecer essas histórias, que são histórias de muito valor. Que legal, Gelma. Olha, o café, ele primordialmente cria conexões. Muitas. Né? E acho que foi o que a gente criou hoje aqui, não só entre nós, mas com quem está nos assistindo. Obrigado, viu, por esse presente de estar não só presente aqui, mas por essa aula de empreendedorismo, de compaixão, de generosidade e acho que de visão de negócio. Acho que isso é muito bacana e de forma legítima, não da boca para fora, isso fica muito claro para quem interage com você. Obrigado, viu? Obrigada a você. Pela tua presença e pela tua cafés. generosidade. Obrigada. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Esse foi mais um episódio do Café com Sal. Que aula aqui da Gelma. Eu vou, obviamente, depois do nosso papo aqui, degustar o meu querido Rock, que ela já sabe que tem tudo a ver comigo. A idade entrega, né? Roqueiro ficou para trás, impressionante. Vamos resgatar isso daí. Aos amantes do rock, um abraço. E nos vemos no próximo episódio. Tchau e até a próxima.